Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, se a galera transasse, metade dos problemas estava resolvido. Vamos falar de 90 dias para casar, antes dos 90 dias, episódios 5 e 6 da 7ª temporada. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Corre, corre, corre! Aperta inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha e, claro, comenta conosco. Você está assistindo? Não está? E, claro, considere-se membro por apenas R$ 4,99. Considere-se membro. Mas além de se considerar, se inscreve também. Considere tornar-se membro por apenas R$ 4,99 por mês. Você ajuda este canal a crescer. Todos são membros do nosso coração. Mas se você puder se tornar membro do canal também ajuda bastante. Foi o que eu quis dizer. Bem, se você vem acompanhando, você percebeu que semana passada não deu pra sair o vídeo, né? Por isso a gente vai fazer o vídeo agora dos 2 episódios de semana passada e o desta semana que saiu no domingo. E se tudo deu certo, esse vídeo tá saindo na segunda. A gente aproveita para lembrar também que na sexta-feira passada, ou na quinta-feira, foi na quinta, foi no Dia dos Namorados, teve live aqui no canal. Então se você não assistiu ainda, dá lá um pulo na nossa playlist de lives, que inclusive estreou quadro novo aqui, que a gente acha que vocês vão gostar, inclusive, tá? Dito isso, o que tem agora, Ana Cláudia? Spoiler! Então vamos lá. Seguindo a ordem que a gente vem seguindo, vamos falar da Renee, que eles chamam de Renee, né? Tava percebendo isso, o nome dela é Rainy, mas eles chamam ele de Renee. E o Shid. Renee é a louca das galinhas, desculpa usar esse termo, a gente evita usar, mas, cara, ela é enervante. Ela tá cada vez pior. Se ele não fosse cego, se ele visse as expressões que ela faz, ele já teria saído dessa relação. Porque as caras que ela faz, seja para a irmã dele, seja para ele, ou o desprezo que ela fala com o cunhado dele, quando ele pergunta para ela se está tudo bem, ele já teria saído dessa relação há muito tempo, né? Mas lá no episódio 5, eles vão estar conversando, e eles vão estar meio estremecidos, porque a relação deles está meio estremecida com esse papo dela achar que não tem privacidade, que ele não está querendo o contato dela e coisas do tipo. E aí eles estão andando tipo numa pracinha, num laguinho, alguma coisa assim. Aí ele fala para ela: você acha que esses peixes sobreviveriam sem água? Aí ela: não. Aí ele: seria a minha vida sem você. Aí nisso ela já se derrete toda, e aí fala pra ele que não queria ficar com raiva, que ela só queria a companhia dele, carinho, essas coisas, mas que ela gosta dele e que vai esperar por ele de acordo com a decisão que ele tomou, né? Ele disse pra ela que a ama e que inclusive quer ter relações sexuais com ela, mas que ele precisa esperar, afinal é a promessa que ele fez, é a crença dele. Ela vai dizer que entende, mas queria que ele fosse mais carinhoso, né? E eles vão numa reserva de preservação, ficaram lá conversando, ela conta pra ele como foi que ele ficou cego, o que eu acho muito bizarro de estarem numa relação de não sei quantos anos e só agora ela resolver querer saber detalhes. Eles também se pedem pra que eles falem disso, porque a gente fique sabendo também, mas né? ele já tinha falado antes pra gente, quando se apresentou. Eu acho estranho, não sei se é pra relembrar ou pra gente ficar com pena, não sei. E eu fico pensando, cara, Eu tenho dificuldade, às vezes, para entender certos comportamentos dessa galera que se apaixona, assim, por esse povo de outra cultura, de outro país, online, sem nunca ter visto e tal. Porque eu fico me perguntando, gente, ela esperava o quê? Sabe? E, ao mesmo tempo, como ela tem de uma pessoa que é dos Estados Unidos, não americana, que ela não tem noção nenhuma de cultura de qualquer outra parte do mundo, ela mal conhece a cultura do próprio país, né? Ela tem uma dificuldade muito grande de se relacionar. Inclusive, as próprias amigas da mãe, a mãe falam sobre isso, ela tem dificuldade, ela é meio rígida, ela tem rigidez cognitiva. Então ela tem dificuldade de se adaptar a novas situações, novas coisas, tá tem que ser do jeito que ela é. Tá dando laudo você? Né? Não, e as coisas têm que ser do jeito dela, e se não for, cara, ela fica muito transtornada. E ao mesmo tempo... assim, Ana, desculpa, ela é louca. Desculpa, ela é dodói, Ana. A gente tenta ser simpático. Cara, quer ver que a homem é louca? Ela vai chegar e vai perguntar pra ele se ele acredita que que a cegueira dele tem alguma coisa de espiritual.
da maneira que foi tão bizarra. Não, que tipo E assim, aí Deus ele fez ele cego pra ela. E aí ele pergunta como assim, ela fala, se você não fosse cego, eu não estaria aqui. Peraí, gente. Gente, isso é uma coisa muito. A pessoa tem que ser muito autocentrada para conseguir pronunciar uma frase do tipo: Deus te fez cego pra mim. Assim. Não, mas ela também não falou essa frase É exatamente. praticamente isso. É nessa ideia. E É pra aí, que eu seja feliz, entendeu? não, nós dois, Mo, ela não é egoísta. Nós dois. Pra que Mas ele ele seja cego. feliz também, porque ele Porque ele teve cego com ela. conheceu ela e aí ele é feliz. Putz, então assim, Entendeu? gente. É pior. Eu não sei. Eu tô tão assim. Cara, essa temporada E aí, é uma das mais bizarras. ela até, inclusive, vai comentar: você acha que foi um milagre divino a cegueira para que pudesse me encontrar? E aí Ele fica assim, sabe o que falar. o Chid vai falar com a produção, produção. né? O interesse dela na minha cegueira me faz amá-la. Mas a maneira que ela coloca as coisas, às vezes, é meio ofensiva e sem noção. É meio ofensivo. Como uma pessoa assim vai me guiar no futuro? Não, e ao mesmo tempo, ele é muito dependente, né? Eu não sei como é a situação do país dele, a situação dele. Ele não tem muitas habilidades, não está muito treinado para viver sozinho. Ele faz algumas coisas na casa dele, ele tem um nível de autonomia, mas que é muito limitado. Até porque ele não trabalha. Eu fico pensando como é que vai ser ela levá-lo para os Estados Unidos. Ela vai ser ele rodeado de galinhas. E para viver. Com galinhas. Não é isso. Assim, completamente oprimido por aquela mulher. Mas 24 horas por dia sendo oprimido por aquela mulher. Mas ela... Eu não sei até que ponto ela percebe que ela tá oprimindo ele. Cara, sim. E aí, eu vou te falar, a irmã... É porque a irmã não tá assistindo o que a gente tá assistindo. Porque a irmã não está assistindo... Eu quero ver uma próxima temporada que a irmã já estiver assistindo o que a gente está assistindo. Mas também é o seguinte, a irmã pode estar vendo coisas que a gente não tá vendo, né? Sim, mas eu vou te falar, mesmo assim, as falas que limpa aqui teu olho, esse aqui. Gente, a irmã dele, ela é muito assim, amorosa, ainda tá sujinho. Ela é muito amorosa, muito protetora com ele, sabe? Cara, e quando ela vê, gente... Eu sei que do jeito torto dela, ela se preocupa com ele e vai levar ele no médico. E aí outra coisa também, gente, a gente descobre que ele não vai no oftalmologista há 10 anos. Isso é meio bizarro. Eu sempre achei que pessoas que tinham deficiência visual fosse até com mais frequência no oftalmo, não, até porque, né? Não é só isso, ele tem glaucoma. Sim. Eu conheço uma pessoa que tem glaucoma, pô, ela vive colocando colírio nos olhos, ela tá sempre no oftalmo para ver a pressão dos olhos, para ver a situação. E ele passar 10 anos sem ver e sem tratar isso, eu acho meio bizarro. E aí a médica vai dizer pra ele que identificou sinais de catarata numa das vistas, ele vai ficar todo animado. Oba. Porque catarata é melhor do que glaucoma, mas ela vai dizer que ela também identificou o glaucoma. E que no caso dele, ela não fala isso, mas muito provavelmente porque ele nunca se preocupou em cuidar, aparentemente, a pressão nos olhos dele tá absurda, tá 5 vezes mais e 6 vezes mais do que deveria em cada olho. E ela falou que ela vai cuidar dele, vai passar um tratamento para baixar essa pressão, porque senão baixar a escada e ter que arrancar os olhos. Loucura, né? Então assim, essa moça foi realmente enviada por Deus para ele não perder o globo ocular, Jesus, né? Amado, misericórdia. Na cabeça dela, é isso que ela só faz o bem. Tá funcionando, mas recuperar a visão é praticamente impossível no caso dele, até porque os nervos não estão respondendo. E aí é sinal de que... mas vou te falar, quando ela vai para os Estados Unidos, ela vai levar em outro espécie, tu vai ver. Com ela vai ficar na saga. saga. Arthur já vaticinou que eles vão ficar juntos, né? É porque, olha só, a experiência que eu tenho nesse programa... É que quanto mais doido... As pessoas, eles ficam juntos. As loucuras meio que se complementam, entendi, se mantêm. Eu não sei se é pelo valor do cachê. Eu não sei, mas as pessoas têm tendência a ficarem juntos nesse programa. Eu sei que quando eles voltam para casa, ela vai conversar com a produção e ela fala que eles estão bem, mas quando ele tá perto da família, eles ficam distantes. E ele fica muito dependente da irmã. E que ela também sente uma vibração ruim vindo da irmã dele, que faz todo sentido dentro da visão da sensação que ela teve desde criança, de que ela ia sofrer na mão de uma cunhada.
Isso aí é síndrome da Cinderela. E que ela nunca errou. A né? intuição dela nunca errou, inclusive. Uhum. E nisso ela vai chamar uma amiga pra conversar, uma daquelas amigas que ela conversou antes de viajar, porque a mãe resolveu não. Elas são amigas da mãe dela, que ela parece que não tem amigo também. Aparentemente. Quer dizer, Porque a mãe dela não quer conversar com o Cid ou com a família do Cid. Alguma coisa assim. Eu sei que a mãe dela já não quer nem participar desse Imaginemos por quê. E aí ela vai reclamar que a irmã dele não dá privacidade a eles, que está sempre indo ver como que ele tá. Cara, assim, de novo, né? A gente sempre faz essa observação. A gente só comenta o que a gente está assistindo. É verdade. Né? A mulher abriu mão do próprio quarto para que ela pudesse ficar num quarto melhor, para que ela pudesse ficar mais confortável. Eles têm uma criança que não é bebê, mas é uma criança pequena. É quase, deve ter uns 3 anos, por aí, 2, 3 anos. E Não é assim, bebê ainda. é normal, ela tá preocupada com o irmão. Além dela ter feito tudo isso, é normal ela ficar preocupada com o irmão, ver se tá tudo bem com o irmão. Afinal, até porque se ela sempre teve esse hábito, ela não vai perder esse hábito também de uma hora para outra. gente, ela casou e levou o irmão pra conviver com ela. Uhum. Ela deve estar mais de 10 anos cuidando dele, naquela situação. Acho que ele tem uns 30 e pouco, né? Ele perdeu a visão com 33. 17. Então, ela tá uns 15 anos cuidando dele, cara. Metade da vida dele ele tá cuidando dela. Ela cuidando dele, aliás. E aí ela vai dizer, inclusive, que existe uma disputa de poder entre ela e a irmã. Ele é tão azarado que primeiro uma maçã caiu na cara, depois caiu de cara num lugar. Essa mulher vive preocupada. Qual o próximo tombo que esse menino vai tomar? O que ele vai quebrar? O que vai acontecer com ele? O que falta acontecer com ele? Foram tão inusitadas as maneiras que ele se machucou. Até eu tô preocupado com esse menino daí tropeçar. Aconteceu alguma coisa terrível, gente. E aí ela vai dizer que existe essa disputa de poder entre ela e a Vitória, que é a irmã. E aí, meu anjo, essa luta tu já perdeu, meu anjo. Entendeu? Pode ser que você consiga virar o jogo, mas até o momento você tá perdendo essa luta, porque ela tá muito mais tempo com ele. E outra coisa que vai ficar claro, ele não está tendo privacidade contigo, não é porque a irmã não deixa, é porque ele não quer. Na conversa que eles vão ter, vai ficar claro que é ele que está segurando os troços porque ele está com medo de transar com ela. Ele não quer ficar sozinho com ela porque ele está com medo dele não conseguir cumprir a promessa. E ela tá achando que o problema é a irmã. Porque... E aí a gente vai aprofundar isso até porque ela é tão adorável, né? Você imagina ficar sozinho com ela. Eu pensaria que ela poderia matar ele. Mas quando eles estão sozinhos... Quer dizer, da última vez ela foi meio bastante rígida. Mas... Quando eles estão sozinhos, ela acha que não tem ninguém se intrometendo, ela até Cara, consegue. ela parece muito a Felícia. Ela tem um jeito muito Felícia de amar. Mas a Felícia não fazia cara feia, né? Ela era sem noção, não fazia cara feia. Não ficava. Eu achava que ela ficava pela vida. Não ficava. Não ficava. Se alguém tirasse o bichinho dela. Não ficava, porque ela não entendia. O bicho estava tentando fugir, ela não entendia que o bicho estava tentando fugir. Então ela não ficava. E aí eles vão jantar. O Cid pede pra irmã fazer uma comida que ela considera especial para poder mostrar a cultura dele pra ela. E aí, claro, como todo americano super curioso sobre cultura alheia, claro, adorou. Mentira. Gente. Eu sei que antes disso a própria amiga, né, só pra gente não deixar passar, falou que ela sabia que a irmã era super protetora e que ela precisava ser compreensiva e mostrar pra família que tava tudo bem. E ela vai seguir justamente o contrário, o conselho da amiga. Né? Porque a irmã vai oferecer esse jantar e aí ela vai querer o irmão. Ela vai sentar lá com ele, eles vão demorar a chegar, nem vão demorar a chegar tanto, mas a irmã vai chamar ele, porque eu acho que tem até um componente cultural, né, ali, eu acho, de não demorar a ir pra mesa. Enquanto isso, tá ela falando pro Cid que ela adora as galinhas, porque as galinhas têm uma personalidade ótima. Excelente. E aí eu sei que ela não vai conseguir comer a comida, ela vai achar muito apimentada e não vai gostar, ela vai dizer que o troço gruda na... Eu acho até estranho, porque geralmente americano, mas acho que ela mora no Texas, né? Não, no Novo México. Eles costumam comer comidas apimentadas, né? Apimentada... Talvez seja até mais temperada, né, do que eles costumam comer, né? E aí pergunta-se pra ela se ela cozinha
Ela diz que ela abre latas, vamos resumir. Inclusive, tem muito a ver que se você... A Ana resumiu uns 5 minutos de climão com Abro Latas. Se você já assistiu Mulheres Americanas Cozinhando no TikTok, você sabe do que eu tô falando. E aí tem um pessoal que comenta essas gororoba que a galera faz, abrindo latas e abrindo saquinhos pra fazer uma comida. E é basicamente isso aí, acho que ela abre latas. Mas não é só isso, é porque a Ana, no afã dela de resumir as coisas, ela vai comentar que a produção está sentindo uma energia negra vindo da irmã e que ela sente por todo o corpo. Ela não é negra no sentido de pesada, tá? Isso para ficar bem claro, inclusive. E aí, nessa situação toda, a irmã vai perguntar que tipo de sopa ela cozinha. E aí que ela fala que ela não cozinha nada, porque nos Estados Unidos tem tudo já pré-pronto. Ela também reparou que ela tava meio que fazendo assim, provando a comida com nojinho, assim, meio uns pedacinhos, um negocinho, sabe? As coisinhas assim. E ela pergunta, né? Ela fala que não faz nada, que ela não cozinha. E que nos Estados Unidos não se come comida, tudo é pré-pronto. E tem uma grande gama de escolhas. O cunhado, inclusive, vai perguntar pra ela se ela queria que eles fizessem outra coisa pra ela. A irmã falou, não, eu posso fazer arroz. Ela, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O cunhado, assim, pelo cunhado, ele já tinha enxotado essa mulher da casa dele há muito tempo, tá? Porque ele se assusta cada vez que ela abre a boca. Mas ele tá fazendo de tudo pra mulher se sentir acolhida. Cara, inclusive, ele vai falar pra ela que se alguma coisa não estiver legal, que ela pode falar pra ele. E ela vai dizer que não, que ela já... que quando ela deixa de se importar não é mais problema pra ela. Ela acabou de falar, debaixo do teto da mulher que tá recebendo ela, que ela não se importa mais com a mulher. Cara, assim, eu conheci alguns angolanos há uns anos atrás, e eu sempre admirei a educação, sabe? Finesse. Finos mesmo, sabe? Educados. Eles não são da Angola, não, tá? Eles são não da são, Nigéria. São da Nigéria. Foi assim, mas eu estendo essa questão para toda a África. Como o africano é educado. Como é educado. Vou te falar. Aqui no Brasil, já teria um estressezinho já. Já teria tido um estresse. Eles são extremamente educados, porque eu vou te falar, a irmã dele, eu acho que ela é educada, ela tem uma altivez que ela guarda, acho muito bonito nela, assim. Ela ficava olhando pra cara da mulher, assim, a mulher, por que você está olhando raivosa? Não estava olhando raivosa, não. Ela estava olhando ela de cima de um altar, ela é altiva, tá? E aí, então, tipo assim, deixa eu observar o que a questão americana está aqui fazendo na minha casa. Porque tem um componente cultural muito importante aqui. E aí, deixa eu saber, né? Aí depois... Aí ela tá olhando pra cara da mulher, tipo assim, que bosta é essa? E aí eu por que você tá me olhando raivosa? E ela falou, não tô com raiva de você, só tô vendo o absurdo que tu é. O marido ainda fala, mas não, ela consegue... ela é a criança, ela tá cansada por causa da criança. Não, ela consegue se manter calma, sabe? Porque o dia que eu tenho certeza que o dia que eu ver essa mulher nervosa... Isso é muito ruim. Ela vai matar 10 galinhas na frente da Renée. Vai ser brava. Eu acho que ela deve ser bravona, cara. No dia que ela tiver com raiva, ela vai fazer uma trilha de cabeças de galinha. Ela quase falou assim, filha, tu não me viu nervosa. Querida, tu não tá... Você tá achando que eu tô nervosa? Não, tu não me viu nervosa. Mas ela tá muito elegante, muito chique e muito calma. Palmas. Palmas, palmas, porque eu já tô louca pra rodar baiano com essa garota. Eu tô aqui no Brasil... querendo rodar baiano com essa mulher. Esse componente de perguntar o que ela cozinha, que a Ana adiantou, né? E ela falou que ela não cozinha nada, que ela só... porque nos Estados Unidos tem tudo pré-pronto. Ela fala assim, o meu irmão é um homem negro, que tem um aspecto cultural da comida africana, e ele vai para os Estados Unidos com ela e ela só vai ficar oferecendo enlatado para ele? Não, e não só enlatado, que pelo que ela falou, ela só esquenta pizza. A única coisa é que ela só vai na cozinha pra esquentar pizza. Eu sei que a irmã vai perguntar como que os filhos dela veem ela com o Shidi, e ela falou, eles praticamente já conhecem, porque eu falo dele todo dia, e ela vai perguntar qual é a ligação dela com o Shidi, e ela vai falar que foi uma ligação espiritual. A irmã... Ela pede pra repetir, ela é muito mais pra repetir, se ela entendeu o que ela ouviu mesmo. Porque, e assim... ela fala que é espiritual, a irmã, espiritual, e assim, como assim? Felizmente não deu tempo de explicar, porque a irmã pergunta se eles tiveram algum tipo de atração física,
Se na relação deles existe algum aspecto físico. Inclusive, escreve aqui nos comentários, porque foi isso que eu entendi. A Ana entendeu se ela quis saber se eles realmente já tinham tido algum tipo de contato físico sexual. Eu acho que não, até por isso que a Ana tá falando de como ela é. Eu acho que ela quis entender assim, se ela achou o irmão bonito, se o fato do irmão ser negro influenciou na decisão dela ou não, ou se foi uma barreira. Acho que teve muito disso. Eu sei que Eu vou te falar, eu se eu fosse irmã, eu teria medo dessa mulher levar o irmão dela para escravizar lá nos Estados Unidos e ser um escravo sexual dela. Eu sinto essa vibe de que ela quer escravizar sexualmente esse menino fortemente. Da pior forma que você pode imaginar. Ai, eu sei que o... Eu acho que ela vai amarrar ele na cama. A Renée entendeu isso como se ela estivesse se metendo na vida sexual deles e ficou revoltada. E aí ela pergunta pra irmã, por que está com tanta raiva? Ela, não estou. Estou te observando. Desde que cheguei, sinto que você está com raiva. É o cunhado, não é por você. É a criança. Cunhado não vai ser. Ele fala que eles são uma grande família, que se tem algo que está incomodando ela, ela pode falar, e ela diz que não tem, agora não tem nada. Quando não gosta de alguém, deixa pra lá. Nisso tá o Sid só escutando. Ele até comenta que, como ele não consegue enxergar, ele não consegue ter uma percepção eu acho que deve ser total. realmente muito desorientador, né? Sim, porque ele só tem os tons, né? Ele não sabe se você a não irmã tem realmente a fez uma... leitura do ambiente, do olhar. Você só tem as vozes, né? Deve ser... Ele fala que o barulho, né, desorienta ele, né? A gritaria desorienta ele. E aí, no dia seguinte, ela vai falar que a irmã foi extremamente grosseira, perguntar sobre a vida íntima deles e que o instinto dela nunca falha. E aí ela diz que tem muita energia negativa lá na casa e que ela vai pro hotel e vai avisar o Shid. Eu fico imaginando a família que estava em paz, todo mundo dormindo no seu cômodo, aí chega uma doidinha das galinhas lá dos Estados Unidos e diz que a casa tem uma energia negativa. Ele vai dizer para a produção que fica preocupado em como o René vê a irmã dele. E ela, inclusive, vai pedir desculpa para ele por ter levantado a voz. Mas ela já vai precisar... Assim, desculpa pelo que eu fiz ontem, mas 5 minutos depois ela vai fazer pior, tá? E ela vai dizer que se sentiu frustrada, por isso levantou a voz. Ele diz que às vezes eles têm diferenças e que é preciso ser resolvidas para que eles possam seguir em frente. Ele já tá dando um toque nela aqui. E aí ela diz que vai para um hotel porque ela não quer mais ficar na casa e chama ele para ir junto. Ele faz uma cara de preocupação e diz que se o problema é o quarto que ela tá, eles podem mudar onde ela tá. Ela diz que não é isso, ela percebe que ele achou ruim o convite e ele fala que a ideia não é ruim. E ela diz que quer ter um tempo de qualidade com ele. E ele diz que entende só que ele tem a religião dela e ela precisa entender isso. Aí ela vai falar, você mesmo diz que somos um do outro, foi um plano de Deus e não podemos ficar sozinhos. E aí ele vai falar, eu sou um homem de carne, corre sangue em minhas veias. Aí ela, quieto! Aí ela, não, gente. O pior, assim, claro que o quieto é pior, mas aí vem complemento. Quero ser educada com você. Estou mandando você calar a boca porque eu quero ser educada contigo. E aí quando você fala, você impede que eu seja educada contigo. Então, cala a boca. É basicamente isso que ela fala, né? Como você acha que eu sou um animal que vai te atacar, eu prometo que não vou te tocar de maneira sexual nessa viagem. Aí ele fala, eu te amo e quero ficar com você, mas vivemos em uma sociedade e temos princípios. Ei! Shhh. Ela já interrompe ele de novo. Gente, horrível. Você se preocupa mais com a sua família. Gostou da minha interpretação do rei gay? E vocês ainda reclamam... Responde, gostou? Achei ótimo. Obrigado. E vocês ainda reclamam da gente se cortando. Pô. Nunca mais ousem a criticar a gente se cortando neste vídeo, neste canal. Nunca fiz. Pra ele, nunca fiz. Nem ele pra mim. Vou começar quando você for falando. Ei! Você se preocupa mais com a sua família e a sociedade do que com nós. Aí, é uma questão de crença. Ela, não vou me dobrar às suas crenças, porque estou acima dessas suas crencinhas. Meu Deus do céu. Porque eu vou com os aliens, e como os aliens voam, eu estou acima do que está na Terra. Gente, assim, no começo eu tinha pena dela. Não tem mais não. Eu tinha pena dela, fiquei com meu coração assim, ela contando, né? Hoje... eu não tenho pena mais dela, não. Eu estou em outro plano, e a legenda não colocou, mas ela fala que é outro plano espiritual, inclusive.
e você não conseguir se controlar, mostra que você não está preparado para mim. E aí ele fala pra produção que o excesso de barulho deixa ele desorientado. E aí o que a produção também é filha da mãe? Porque a produção já vinha falando da questão do Steve, várias vezes mostrava ele andando pela rua, a gente só ouvia os sons, eles nublavam a tela, né, botavam um clarão. Agora eles foram colocando ela falando, e a voz de fundo falando, e a cara dele desesperado, porque ele vai falar pra produção que o barulho deixa ele desnorteado. E aí ele não usa essas palavras, mas eu vou traduzir o que dizer. Como ela não cala a boca, eu fico perdido. Eu não consigo nem me concentrar no que está acontecendo ao meu redor, porque ela só fala, só fala, só fala, só fala. Aí tem que se dar o trabalho de ouvir ela falar para poder dar atenção a ela e conseguir ouvir o que ela não, o que está por baixo da voz dela para ele saber o que está acontecendo ao redor dele. Socorro. E aí ela fala pra ele: você não disse uma vez desde que vim que sou apaixonado por você. Por que me fez vir pra cá? É sério, gastei muito dinheiro, meu tempo. Ele: não. Aí ela: não diga não. Gastei muito dinheiro pra vir, então me respeite. Do tipo, eu te comprei. Eu gastei dinheiro com você. Gente, pelo amor de Deus, alguém, salve esse Nações rapaz. Unidas, eu não sei, alguém tem que interferir nisso aí. Na verdade, tinha que ter intervido antes, né? Porque foi ano passado que foi gravado isso. É verdade. E aí pra produção ele vai dizer que magoou o que ela fala, mas que gosta dela. E que se não for para o hotel, ela pode terminar a relação e ele não sabe o que fazer. Eu sei o que você deve fazer. Não sei se vai fazer. Fuja para as montanhas! Ou então só não vá pro hotel. Vai resolver todo o seu problema. E aí deles é isso. Vamos agora pra Lauren e Faith. E aí... Aquele filme Fuga das Galinhas tem a ver com essa menina? Não, porque as galinhas não precisam fugir dela, né? Eu tô falando de que as galinhas? Eu acho que eles querem fazer tortas de galinha, aquelas tortas de galinha que industrializadas que os Estados Unidos vendem. Entendeu? Entendi. Nesse sentido. E aí o... Tô falando de quem agora? Lauren? Vamos pra Lauren Faith. Que tá lá dodói. Jesus. E aí ele foi no médico, o médico passou remédio pra ele vai ficar tomando... Gente, onde que eu coloquei? Será que a produção que levou e pagou? Eu fiquei curiosa pra saber como é que é essa situação aí. Quem pagou, quem levou. Porque ele foi sozinho, ela não foi. Ponto pra feito. Porque eu achei que ela fosse pegar esse problema pra resolver. E ela não fez isso. Ela tá coberta de razão. Certíssimo. Ele inclusive vai dizer que eles não estão se falando desde que ela descobriu isso. E ele vai fazer uma chamada de vídeo para aquela amiga dele que já tinha aparecido. Vai contar o que aconteceu. A amiga deu razão para ela, mas vai dizer que... E pergunta para ele se ele vai concordar em ser monogâmico se for uma exigência dela. Ele faz uma cara de nojinho, mas diz: eu consigo. Tá bom. Eu até acho que ele seja capaz, mas ele é tão estranho, cara. Acho não. E aí Porque eu acho que ele é uma pessoa que vive uma vida promíscua. Desculpa. É a impressão que eu tenho. Porque ele fala... porque eu fui pra casa de não sei quem, transei com não sei quem, fui pra casa de não sei quem, lá fiz sexo oral, fiz não sei... Cara, assim, ele vive... E tanto que ele quer uma vida de... uma relação aberta. Eu acho que ele é um cara promíscuo. Então, ele tá nesse ritmo de promiscuidade. Eu não sei, sinceramente, se ele teria condições de manter um relacionamento, não. Eu sei que uns amigos vão visitar ela, e aí ela comenta pra produção que não sabe como contar o que tá acontecendo, mas os amigos vão perceber que tem alguma coisa estranha, porque era pra ele estar lá pra eles conhecerem e ele não tá, estão percebendo que ela tá desanimada, e ela começa a chorar. Nisso que ela começa a chorar, a amiga que tá fazendo a unha dela já chora junto, já não sabe nem porquê. Ela vai contar, todos vão ficar em choque, aí ela vai chorar mais, os amigos vão chorar mais, ela vai contar para os amigos que acho que tomou a decisão errada, todo mundo chorando, aí a amiga que tá fazendo a unha já fala para ela: se quiser terminar, termine. E vai dizer para a produção, inclusive, que ele errou, que ela, no lugar da Faith, terminaria a relação. E aí um dos amigos que tá ali
vai falar que o cara foi dos Estados Unidos até lá para conhecê-la e que isso é um sinal de que ele deve gostar dela, e que se ele também não gostasse, ele não ia nem perder o tempo dele expondo que está doente, e que isso deve ser um sinal. E aí ela falou que ele precisa conversar com ela precisa conversar com ele, e depois dessa conversa que ela tome a decisão dela, e qualquer que seja a decisão dela, os amigos vão estar lá para apoiar. A que quer terminar, que falou que terminaria, já falou. Pensa bem, amiga. E deles é isso. Assim, eu continuo morrendo de pena. Eu fico realmente assim. Você vê o quanto ela está sendo verdadeira nos sentimentos dela, sabe? O quanto que ela investiu emocionalmente nessa relação. Talvez até financeiramente, não sei, mas não sei porque, não sei se quem é que tá pagando esse hotel aí para ele, se ela conseguiu alguma coisa para ele lá no hotel onde ela trabalha, mas acho que ela deve estar pagando. Ele tá pagando. Ele tá pagando. Como? Com $46? Mas ele tá pagando. Ele que fez o registro dele, eu acho que ele botou os dados dele lá, eu acho que ele tá pagando. Então, assim, eu realmente tô com muita peninha dela. Esse é um casal que eu não sei se isso aí realmente se desenvolve. Ela, coitada, tem a tendência até aqui de perdoar. Pelo menos dessa vez, ela tá mais forte em se manter esperando para ver o que vai acontecer. Pelo menos 7 dias, vamos ver isso aí, a doença aí arrefecer, né? Eu peguei um ranço muito grande dele, assim. Então qualquer cara que ele faz já me dá um ranço. Qualquer trejeito dele já me dá um ranço. Eles vão conversar ainda, né? Vão. Mas eu acho que eles deixaram esse casal um pouco mais de lado. Não, porque a louca das galinhas tomou o episódio quase todo, na verdade, né? O sexto, no quinto, é quando ela descobre essas coisas. Ai, O quê? Eu apaguei troço que não era pra apagar. O quê? A gente não falou. A gente tinha que ter falado e não falou. Ficou vazio. Desculpa aí, galera. O quê? A gente não comentou no vídeo que ele descobre que tá com a doença. Não, a gente falou. Eu falei no último vídeo, eu falei, gente, tá com gonorreia. Mas a gente não contou quando ele foi contar pra ela. Por isso que tinha um monte de troço aqui que eu apaguei sem querer. Não, porque assim... Eles vão pra um passeio todo bonitinho, todo animado, lugar lindo. Ela tá super animada. E aí ele conta pra ela que tá com gonorreia. E aí ela vai falar que é vergonhoso, inclusive no país dela, nas Filipinas, a pessoa tá com gonorreia. E é vergonhoso ela ter traído. No Oriente, vida sexualmente promíscua não é bonito. Nem pra homem, nem pra mulher. Não é bonito pra ninguém. Então, alguém ter uma doença sexualmente ou ter uma vida promíscua é extremamente complicado e mal visto. E eu imagino, tadinha, ela... que alguém que, de alguma forma, já sofre com milhões de preconceitos, ainda ter que viver uma situação dessa, está sendo gravado, filmado, está sendo mostrado para o mundo inteiro. Ela já, você imagina, sei lá, o que mais preconceito ela não pode sofrer exatamente por essa situação. Então, muito complicado mesmo. Eu continuo com meu coração partido por feito, preocupadíssima com essa menina. Eu não sei, gente. De novo também, nas Estados Unidos alguém tem que intervir, gente, por isso aí ajudar. E assim, não é possível. Ele vai ser muito filho da mãe, porque ele vai dizer que foi alguma questão de tradução, que ela não entendeu quando ele falava que ele dormia na casa das pessoas, de que ele transava. E ela entendia que ele só estava dormindo realmente. Mas é por isso que eu te falo, é muito estranho você ficar toda vez dormindo na casa de alguém. E eu dormia, porque assim, uma coisa... Pô, ele é homeless, né? A gente já sabe que ele não tem onde dormir. Ele não tem casa, né? Aí ele tá sempre pedindo pra dormir na casa de alguém, porque ele não tem onde dormir. Eu também achei que fosse. Agora, ele tá me levando a crer que sempre que ele vai dormir na casa de alguém, rola um lesco-lesco. Mas não dá pra dizer sempre, né? Mas... é pelo que ele tá dizendo. Que as chances não são poucas. Eu sei lá, cara. Bizarro isso aí. Bizarro. Muito complicado. Aí a minha suspeita anterior se fortalece. Desculpa que acabou ficando bagunçada a situação deles, porque a gente acabou pulando toda uma parte aqui, né? A gente esqueceu disso. E aí vamos então pra Tiger Lily e pra Adnan, porque eles chegam para a festa de casamento deles.
a 50ª celebração de casamento lá que eles vão ter. Ela fica confusa porque tá tendo maior festão, inclusive, da onde que saiu o dinheiro desse cara, tá? Eu tô louca pra saber o episódio que vai vir a conta. Porque normalmente, pela primeira vez eu vejo duas pessoas economicamente bem, igual, porque parece que estão equilibrados. Porque ela tem muita grana, ele parece ter muita grana. Não sei se é isso aí, Ou mas tô achando então a estranho. família juntou todas as economias para poder mandar ele para os Estados Unidos, apesar do que ele fala que não quer ir, né? Que normalmente, inclusive a Dani, esqueci o nome dela agora, sobrenome agora, que fala Dani lá da Turquia, sobrevivendo na Turquia, ela sempre fala, um cara da religião muçulmana, daquela região, aceitar casar com uma mulher tão mais velha, não é comum, não é normal. Ou a família tem que ser muito aberta, acima da média, ou existe um interesse financeiro nisso. Então, assim, ainda tenho meu pé atrás, acho que ele é muito novinho, tipo assim, ele conquistou, pô, ele só tem 22 anos, não vi pai naquela situação, acho que o pai dele deve ser morto, não sei se ele herdou alguma coisa, não sei qual é a situação da família, mas o irmão, por exemplo, não trabalha, vive atrás dele. Já vai agora de novo. Ele tá esse tempo todo sem trabalhar, não ouvi falar. Ele faz fotos, é modelo, sei lá, não é isso? Não sei. Mas... Enfim, gente, muito estranha essa situação aí da Tiger Lee. Eu sei que as flores vieram da Tailândia. Tinha Sim! uns caras mascarados de Uma uma festa máscara dourada. muito. Vou te falar, talvez a festa mais luxuosa de casamento em 90 dias pra casar. Aí eles foram trocar de roupa porque ele achou que era especial trocar de roupa. A gente descobre que ela gastou dinheiro comprando uma roupa a mais, alugando uma roupa a mais só porque ele achou que seria mais bonitinho. E aí ela reclamou que não vai poder, que não pode ficar sem camisa na frente da amiga, e ele pode. E aí, na verdade, a amiga dela que começou a reclamar disso, não foi nem ela foi no embalo da reclamação da amiga. E aí ela vai reclamar porque tem 3 pessoas ajudando a Adna a colocar só um terno, enquanto ela só tem a amiga dela, que tem que esperar ele se trocar, porque tem uns 3 caras ajudando e ela não pode trocar de roupa na frente dos outros caras, e depois ele ainda vai ficar apressando ela. Ela vai questionar se esse é o lugar da mulher, abaixo do cara. Assim, eu acho que existe toda uma questão de interpretação da cultura muçulmana, islâmica, enfim. Árabe. É porque árabe e muçulmano é diferente, né? E até preconceituosa da gente aqui no Ocidente. Tá? Então acho que às vezes muita coisa que a gente imagina, muitas coisas que a gente pensa sobre eles é muito mais uma visão preconcebida do que é de fato. Etnocêntrica. Só que o que essa mulher desconhece qualquer coisa da religião islâmica, beira o absurdo, gente. E assim, de novo, desculpa se eu vou pegar pesado. O país dela ficou em guerra com uma facção terrorista islâmica durante anos, cara. Então era o tempo todo, era filme botando o pior deles, era reportagem botando o pior deles, era tudo colocando o pior deles, e ela não conseguiu, na maioria das vezes inclusive piorando a realidade, e ela não conseguiu em nenhum momento pegar uma informação sequer sobre esse país. Você sabe quanto tempo demora pra ela ficar pronta? Você sabe disso? Como é que ela ia conseguir assistir algum programa se informando de alguma coisa? Porque o mais normal era assim, era ela ter informações e achar que ia ser o terror. Só que ela não sabe. Cara, dá agonia. É irritante. Dá agonia. Cara, assim, ela fica assim, regras de Adnan. Adnan tá fazendo. Ele só está dizendo pra você como funciona o país dele, como é a cultura dele e como é a cultura muçulmana, onde o homem é o centro da situação. E você fica querendo direitos iguais, beira o ridículo. Desculpa. Pra realidade que ela tá, né? Ela tá na Jordânia. Não, sim, porque... E aí, ali naquela situação, inclusive na frente da família dele, cara, isso é ridículo, porque não vai acontecer. É uma sociedade centrada no homem. E aí a mulher sim está em segundo plano. A mulher ela é muito respeitada nessas culturas, mas dentro da família, ela é muito, quase vista como um ser sagrado ali dentro, mas assim, depois do homem.
Ela é muito respeitada porque ela é a mulher de algum cara. Exatamente. E aí você vê que ela não consegue entender, aí do tipo assim, o homem tá sem camisa, e ela não pode ficar sem camisa, a amiga, ele cumprimenta a amiga, ela não pode... Não, não pode! Sim, é diferente! E ela não consegue compreender. Sim, é complicado, sim, você pode achar estranho, mas é como é, cara. Ou dizer assim, vai ser difícil pra me acostumar com isso, mas, cara, as coisas são assim. Claro que eu não sei se ela vai viver, porque ela vai embora daqui a 3 dias. Uhum. Como que vai acontecer? Qual o pensamento dele ir pra lá? Se ele for pra lá, Estados Unidos, é lógico que ele vai ter muita dificuldade de se adaptar à própria cultura americana. Não. Como as coisas são feitas, como as mulheres se comportam, como as coisas são. Então, ele também vai levar um choque cultural grande. E ele já falou pra ela que ela tem que continuar se comportando como se estivesse com ele. Mas enfim, ela vai demorar uma vida pra se arrumar, ele vai dizer pra ela que é chato deixar 200 pessoas esperando, vai dizer que eles estão atrasados, a amiga dela vai falar pra ele, inclusive, que ele deve ter se arrumado depois dela, e eu vou te dizer, o Adnan tá dando muita confiança pra amiga dela, tá? O Adnan, de novo, a gente não sabe porquê, mas ele tá aceitando alguns modernismos, a gente vai comentar aqui, ele vai dar um fora no irmão dele, porque o irmão vai falar da roupa dela e ele vai falar pra ele não se meter. Eu acho até que ele tem muita paciência. De novo, não sei qual o plano dele. Não, eu acho que ele tem um plano. E aí os caras vão reclamar com ele que ela tá demorando se arrumar, ele vai falar, minha rainha está se arrumando. Ela vai levar o tempo que ela precisa. Então, ele tá defendendo ela, mas, cara... E aí, vem ela, né, ela falando pra produção. Sabe outra coisa que me incomoda muito? É ela se comportar como uma criança, não ser capaz de pentear o próprio cabelo. Pô, não fala. Aí ela vem arrumada, parece que ela tá indo no mercado. Cara, eu detesto as roupas dela, como ela se veste mal. Ana Cláudia, peraí. Cara, ela se veste muito mal. Tá, mas é gosto, Ana. E é gosto dela fazer o quê? É estranho ela demorar essa vida toda pra se arrumar e parece que ela não... Parece que ela pegou uma roupa que a gente levaria 10 minutos pra escolher. Parece que ela comprou no Walmart. Enfim. Cara, tanta roupa maneira pra você vestir. E aí ela vai falar pra produção que se... Podia umas lojas ali da região, tem umas lojas... Inclusive eu tô na Shein, tem umas roupas... Eu tô agora até seguindo as roupas árabes, maravilhosas. Deixa eu seguir aqui. Roupas lindas. Daqui a pouco você vai falar que o vídeo tá muito grande. E ela vai falar pra produção que se ela descobrisse que ele é um serial killer, estaria tudo bem. Se ele não desejasse matar ela. Uhum. Mas que eles dariam um jeito de acabar com essa matança em série, inclusive. Com certeza. Tá? E o aí, amor é mais. E aí ele vai comentar com ela que a família dele vai dizer que é o casamento deles é o Festival do Adnan. Aí ela, não deveria ser Adnan e Taguerlili? Ele, não, porque é do homem. Simples assim. Pesca essa, filha. E aí ela fica olhando com uma cara, tu mexe, aí ele... Deixa meu rendezvous Tô aqui. deixando seu rendezvous aí. Sacou? No dia seguinte, eles têm que... Ela só tem mais 3 dias na Cisjordânia e ele quer levá-la aí pra Petra. Jordânia. Não, Cisjordânia. Só que eu sou Jordânia. E aí eles vão passar a lua de mel em Petra, só que não vai só eles, vão eles aí em Torrage. Aí vai o amigo dela, vai ela, e já que ela tá levando 2 amigos, ele vai levar o irmão. E aí ela vai se arrumar. Ele pergunta, você consegue se arrumar em meia hora? Ela, não. E aí ele desce. Depois de 1 hora, ela desce, ele vai esperar 3 horas até ela descer. 3 horas. Cara, isso seria absurdo. Na Cisjordânia, nos Estados Unidos, no Brasil, em Marte. Você fazer alguém esperar 3 horas para você se arrumar é um absurdo muito grande. E ela vai ficar revoltada com ele. Ela vai achar um absurdo ele reclamar com ela. Dela ter ficado fazendo ele esperar durante 3 horas. Gente, o cúmulo, os dois são cúmulo do narcisismo. Uhum. E eu vou te falar, aí a mulher chega, eu pensei que ela fosse aparecer belíssima. Sem comentários. E aí, no meio disso tudo, o irmão ainda vai reclamar da roupa que ela tá usando. Ele já fala pro irmão não se meter. Porque assim, eu já usei mega hair. Eu falo, detestei. Experiência horrível. Dá realmente muito trabalho. Quando lava tem que secar, e leva tempo. Arrumar, é um porre. Mas assim, você não conseguir pentear o seu próprio cabelo, talvez você tenha que se questionar se realmente você precisa desse mega hair. E tirar isso, foi a melhor coisa que eu fiz. E aí no carro vai voltar a discussão, ele discute com o irmão, porque o irmão ainda tá falando da roupa, ele falou que ele não vai tentar mudar ela
Agora. do nada, que ele vai mudar as coisas ao tempo, que eu acho que é muito sensato da parte do Adnan também. Se ele ficar batendo o pé com tudo logo de cara, eles só vão brigar. Até porque ele já sacou que ela tá cedendo. Só que ele não tá querendo também botar tudo de uma hora para outra. E aí ela vai perguntar se... na verdade a amiga vai perguntar qual o problema da roupa, ele vai falar que é o decote. E aí a amiga diz que entende e tal, né? Ela não vai entrar no método, mas ela entendeu o que estava acontecendo. E tava de barriga de fora também, ela meio curtinha a blusa. Não, mas ela tava... Não, ela não tá com barriga de fora, não. Depois, quando ela andou... Tá, mas ele aponta pra amiga, que ele fala que é isso daqui, o problema da roupa é isso aqui. Ele faz... Depois ele fala assim. Não, assim ele não... Eu lembrei dele. Ele fez, não lembro não. E aí, a Tagueli pede explicações, se ele realmente não gostou da roupa dela, ele fala que no futuro eles vão precisar ver isso. Aí ela, se é no futuro é porque você não gostou. Ele, não gostei. Ela pergunta se ela tem que manter esses hábitos só lá ou nos Estados Unidos também. Ele fala que em qualquer lugar, porque ela é mulher dele em qualquer lugar. E ela fala pra ele da próxima vez ele falar com ela antes, pra evitar a confusão. Ou seja, fez o charme dela, mas cedeu. E aí pra produção ela vai dizer que há muitas regras, que não pode ser assim. E aí o rançômetro vai subindo, né? Porque, cara, pesquisa pra onde tu tá indo, né? Dá um Google. Uhum. Tipo assim, bota no Google assim, como uma mulher muçulmana deve se vestir na Jordânia. Que tem diferença, tá? Bota aí que você vai descobrir. Jordânia, mano. E aí pra produção, enfim, já falei, no dia seguinte os amigos vão arrumá-la e aí eles comentam que dormiram mal, a amiga dá uma pedra, um cristal pra ele, ele fica até surpreso e agradece, ele fica levemente emocionado, né, no máximo que ele consegue ficar ali. Quando vão pro carro, ela resolve reclamar que ele apertou a mão da amiga dela e ela não pode apertar a mão do amigo. Aí já começa a discussão toda de novo. No carro, o irmão pergunta o que aconteceu e eles começam a discutir de novo. Ele fica revoltado, a amiga vai ficar sem graça, a amiga fala pra produção que ela finalmente percebeu como as coisas são 2 pesos, 2 medidas, mas que agora é tarde demais porque ela já casou. Eu até entendi, inclusive, que a amiga fez uma coisa que eu achei que ela estava certa. Porque eles começaram a discutir em outra língua e ela não estava entendendo o que eles estavam discutindo, mas ela percebia que eles estavam discutindo. E ela estava tentando entender o que... Até porque tem a ver com a segurança dela, né? Então ela vai e pergunta o que está acontecendo, eles até depois explicam para ela, mas assim, é um clima muito pesado. Agora, de novo, né? Estavam com pressa pra transar, casaram, porque se não tivessem casado não podiam dormir no mesmo quarto. Agora tá essa confusão toda aí. Né? Eu sei que nessa revolta toda, a Tiger Lily vai sair do carro, ele vai dizer que ela não pode deixar o esposo assim, mas ela vai sair, aí o amigo vai falar pra ele, né, o amigo dela, você conhecia a Lily, agora você conheceu a Tiger. E deles é isso. Teve Brian e Ingrid também, tá? O Brian vai reclamar que a postura da Ingrid fez ele sentir que faltava compaixão por parte dela. Ah, com certeza, sempre. E vai fazer ele olhar pra ela de outra forma, tá? E aí ele vai perguntar pra ela se tá tudo bem, ela fala que mais ou menos, que é muita coisa pra processar, e aí ele vai comentar com ela que sentiu que ela julgou ele e que esse julgamento machucou. Né? E ela fala, uma boa, se te machuquei, desculpa, mas não sei se você sabe o que eu senti pra não querer. E aí ele fala, não sei, desculpa, né? Ele vai falar que não sabe se ela sabe o que ele sentiu pra não querer mais isso na vida, e aí que ele precisa que ela entenda que ele não vai vender mais drogas, e aí ela fala, pelo que você está dizendo, não. Ela solta pelo que você está dizendo. E aí ele fala pra ela que pensou em mais tarde encontrar ela, conhecer o filho, algo mais leve. Ela vai dizer que precisa de um tempo. Vou dar uma processadinha. Ela fala que vai dar uma processadinha em casa e pensar bem. E aí ela vai comentar com a produção que ela percebe que ele está sendo verdadeiro, mas que ela precisa pensar antes para apresentar o filho dela para ele, né? E aí eu sei, o programa não mostra, mas ele falou que queria ir passar na casa dela para conversar, conhecer o filho. Ela não deixa. E ele resolve comprar flores e um carrinho e vai na casa dela. Não sei se eles conversaram antes ou não. Eu sei que ele foi. Acho que eles não conversaram, porque ela se assusta quando ele fala que tá no portão dela. Ou seja, ele não respeitou muito invasivo os limites dela, né? E aí...
olha, eu vou te falar. Esse é outro também, totalmente egocêntrico. E você vê que ele só pensa nele o tempo todo. Tudo é referência a ele. Ele conta uma bomba como se nada tivesse acontecido, né? Dele ter sido traficante. Não interessa que foi há muito tempo atrás. Faz parte da história. Enfim, o cara foi parar na cadeira de roda por causa disso. E aí você pensa, cara, eu não conheço esse cara. Ele pode estar me dizendo que foi há 10 anos, mas pode ter sido há 2 anos, há 1 ano, sei lá. Não sei. Vou levar, eu quero isso pra minha vida, eu quero isso pra mim. Eu tenho um filho pequeno, sei lá, cara. Eu sei que ela acaba deixando ele entrar, ele tem até dificuldade pra subir, porque o portão dela, a calçada é meio esburacada, né? Ela vai ficar emocionada que ele levou um presente pro filho, ela agradeceu, a criança brincou, ele se despediu, deram um beijo, pararatibum, essas coisas todas. Ela diz que eles têm um caminho longo pela frente. No dia seguinte, eles já estão viajando. Ela agradece o brinquedo de novo, fala que o filho se divertiu muito. E para a produção ela vai dizer que ainda fica preocupada com tudo que ela descobriu, né? E aí ele fala para ela que não pode contar a história, não pode contar a história dele depois de ter sido baleado, que ficou deprimido depois que sofreu o tiro, mas que depois encontrou o rugby e ele entendeu que a missão dele era servir de exemplo para os outros. Ela vai ficar toda emocionada, mas enfim. Tem uma questão aqui, né? Porque quando eu estava pesquisando sobre o programa para poder fazer thumb, essas coisas, eu andei lendo algumas coisas sobre o Brian. Vem mais coisa por aí. E vai vir mais coisa por aí. Inclusive, uma das ex dele, né, vai dizer que um dos locais que ele leva ela para visitar, que eu desconfio que seja esse local que eles foram, esse rancho que eles foram, era um lugar que ele iria com a ex. Que eles já tinham combinado de ir com a ex. Tem outra coisa também, de novo, gente, a fonte é Reddit, então não dá pra dizer que é isso mesmo. Tá certo. Né? Foi coisa que quando ele começa a conversar com a Ingrid, quando ele vai participar do programa, ele ainda estaria com esta ex. Uhum. Que ele não teria terminado essa relação com essa ex ainda, que, se não me falha a memória, era brasileira também. Sim, sim. Então, assim, tem muita coisa estranha na história desse Brian aí, sendo que ainda vai aparecer bastante coisa no programa. Porque em si, assim, né? uma coisa é você ser. Ele fala que as brasileiras já são receptivas, aceitam. Uma coisa é ser receptiva, aceitar, não ver na deficiência dele um fator assim. Excludente de um relacionamento. Beleza, mas, cara, esse cara só fala mentira. Ele tá o tempo todo tentando camuflar a realidade para que ele fique bonito nas situações, o tempo todo. Ele só sempre vai contando a parte em que ele aparece bonitão na história. E quando às vezes não tem mais como fazer, é que ele acaba soltando uma coisa como se não fosse nada. O negativo é como se fosse nada. E você compreenda, você segura a bomba dele e vambora. Sabe? Porque ele é o máximo. Gente. E aí vamos agora pro Sunny e pra Vi, né? Ela vai estar arrumando as malas, vai chorar porque pra ela é muito difícil viajar. O plano dela é o Rory ficar num hotel sozinho, ela com o Sunny, e depois vai contar pro Sunny que o Rory também foi para eles se conhecerem. E ela vai dizer que o Rory vai falar pra ela, né, quando eles estão indo, que ele não quer que o Sunny seja grosso com ela, porque se ele for, ele vai ter que intervir. Gente, o que esse Rory tá fazendo lá? Uma coisa assim, gente. Eu não sei. Ele quer uma viagem? É o cachê. Quem tá pagando? É o seu programa, né? Não, o programa não paga essas coisas não, tá? O programa não paga essas coisas não. Não sei. Eles vão com as despesas deles. O programa paga pra filmagem, paga, não sei nem como é que foi o pagamento, mas não paga essas coisas não. Mas assim, você faz essa pergunta, eu concordo. Por que ele aceitou? Ela ter chamado ele, ela explicou por quê. Ele é um amigo, é o único amigo meu que já tinha viajado pro exterior, que sabe lidar com essa coisa de exterior, de viagem, de passaporte, de aeroporto e tudo mais. Eu nunca sei, nunca viajei, nunca saí dos Estados Unidos. Beleza. Nós fomos muito, agora somos muito amigos, mesmo sendo ex, é a pessoa com quem eu me sinto segura. Ok, eu entendi mais ou menos, né, os motivos dela. Qual o dele?
gosto dela, quero protegê-la, cuidar, evitar que ela se meta numa furada. Agora, este muçulmano... Mas calma aí, calma aí. E aí, ele tá no programa errado. ela vai falar... Ele tinha que ir no ponto mais quente melhor. Que? Ele tinha que ir no quanto mais quente melhor. Vai falar pra ela que não quer que... ela vai falar pra ele, né, que não quer que a situação dele impeça o Sunny de pedir ele em casamento, e ele vai falar, você não acha que é cedo? Ela, mas a gente já conversa há anos ali pela internet, isso não quer dizer nada. Inclusive, posso fazer um adendo? Você já assistiu Quanto Mais Quente Melhor? Espanha? Assista, hein? A gente tá quase fazendo E se você chegou até aqui, e comenta aqui pra mim, pra saber se você chegou até aqui no vídeo. E se tu chegou até aqui e não curtiu ainda, curte aí, cara. E tem o Hypar também, que agora é outro mecanismo do YouTube de saber se as pessoas estão curtindo o vídeo. Então curte e hype o vídeo, tá? E aí, cara, quando ela chega no aeroporto, ela não tinha nem assinado o passaporte dela, cara. Ela teve que assinar lá na hora, entendeu? Bizarro. Quando eles chegam lá na África do Sul, porque apesar dele ser indiano, ele tá na África do Sul, ela surta, porque a área de desembarque é uma porta de vidro. Ela fica, ai meu Deus, será que ele já viu? Será que ele não viu? Ai meu Deus do céu. E aí ela fala pra ele, combina com o Rory, que pra ele ficar lá dentro esperando. Quando eles saírem do aeroporto, ela vai mandar uma mensagem 777 pra ele. Assim, ela vai dizer que é 777 porque é o número do anjo dela. Mas todo vascaíno sabe que é essa furada. Que 777 é fraude! É fraude. Entendeu? É falência. É cilada. Entendeu? É mau caratismo. Entendeu? E várias outras coisas. É mexer com o sonho dos outros. Mexer com o sentimento dos outros, entendeu? Então, enfim. Péssima escolha de número, hein, Mariana? Eu sei que ele vai falar pra ela que é por isso que eles terminaram. Aí ela vai falar, mas foi eu que terminei. Ele, não, foi eu que terminei. Aí ela, não vem, ó, isso não vem ao ponto. Tá bom. Enfim. Tá bom. Quando ela sai, ela o vê e aí sai correndo na direção dele. Eles se abraçam. E aí, pra produção, quando estão no depoimento lá, ele vai falar pra ela que comprou um vibrador. Gente. Pra quê? Sim, não tô entrando no mérito de ter comprado um vibrador pra moça. Nada a ver, tudo bem, pode comprar. Mas pra que acho falar? até que não deve ser proibido pelo Islã. Mas é uma coisa pra ser usada pelo casal e não eu não sei se na Torá... Não, desculpa, a Torá não. Torá do judeu. Eu não sei se o Alcorão vai ter uma parte específica sobre vibrador, né, Ana? Não tem. Não deve proibir. Então não estão no proibido. Enfim. Inclusive, na própria Bíblia também não tem. Não. Então, não existe nenhuma carta de Paulo aos Coríntios. Não vós compreis vibradores. Não, comprar nada, pior é usar. Quê? Comprar nada, pior é usar. Não usareis. Então, assim, eu desconheço da Bíblia, não conheço o Corão, não conheço a Torá, mas eu posso afirmar que na Bíblia não há nenhuma menção com relação a vibradores, com relação à proibição. Então, é permitido. A gente perde os seguidores, os inscritos agora. Ué, gente, mas tá escrito isso? Não tá. Tá escrito não roubarás, não adulterarás. Mas não tem um não vibrarás. Exatamente. E aí, enquanto isso, tá o Rory lá dentro pensando, como eu vim parar aqui? Eu, um homem adulto, me escondendo de um moleque. Não sei, Rory. Também gostaria de saber. Também, você não tem o que fazer, você tá de férias. O que tá rolando? Que é outra situação também, né? Esse cara faz o que da vida? Pra parar a vida dele pra ir pra África do Sul acompanhar a ex que tá indo conhecer um cara. Quantos dias ela vai ficar lá? Não sei. Sei lá. E aí, quando eles estão no carro, ela fala que pergunta onde tá o ar-condicionado, aí ele pergunta, você está com calor? Aí ela diz que tá ali a excitação, meu bem. E aí ele fala pra ela que é o coração dela batendo rápido. E ela pergunta, preliminares? Ele, preliminares. Ela sabe o que significa? É um jogo, não é? Ela não, é beijo, é carinho, é se tocarem. Aí, eu achei que fosse uma partida de futebol, igual os preliminares do jogo. Ele sabia. Você é mamão, você acha que ele se fez de bobo? Esse menino é puro erotismo!
Chega no hotel, ele tinha preparado um frango com curry pra ela. Que é uma... Botou numa lata? Não. Então não vai Eu não sei nem se ele já fez isso pra economizar dinheiro, tá? Pra não precisar pedir comida do hotel. Quando eles chegassem. Mas ele vai dizer que é uma questão cultural, que é a comida que ele fez pra ela, e ela vai dizer que não. Cara, é um gesto de carinho, né? Tá, amor. Enfim, mas foi ele que fez. Não sei se ele quis... Não sei qual a situação dele. Mas assim, gente... E eu sei que ela dispensou. Era só botar... Uma próxima vez, querido, bota numa lata que ela come. Porque ela vai dizer que é muito chata, vai pedir desculpa pra ele por não comer, mas não vai comer. Ele já vai ficar bolado. Mas ele vai lá pro quarto, preparar o quarto lá com as coisas que ele preparou pra ela. E aí tem uma questão, porque o que acontece? Né? Ah, não, vou falar disso agora ainda não. A vela? Vai falar da Não, vela? não vou falar da vela ainda não. Ai, meu Deus. E aí ele vai comprar um presente pra ela, ele compra um vestido pra ela diz que é muito bonito, mas que não é o estilo dela e por isso ela não vai usar. E que vai ficar grande nela porque ela é magrinha e não tem peito. E aí mais uma surpresa que ele fez, mais uma... Achei o vestido tão bonitinho. mais uma desfeita que ela faz. Ele tá crente que eles vão transar. Os americanos não têm a menor educação. Não. Cara, impressionante. Não tem. E aí ela fala que vai tomar banho, ele pergunta se pode ir junto, ela diz que não, porque está cansado. Ou seja, ele podia pedir música no Fantástico de momentos que ela frustrou ele. Eu sei que quando ela vê no quarto as flores, as pétalas na cama e as velhinhas, ela fica super emocionada. Eu ficaria preocupado, Ana com certeza ficaria preocupada, porque ele pegou uma vela gigantesca e botou direto no móvel do hotel. E a cera começou a derreter, tem uma que vai derretendo pela gaveta. Assim, eu quero ver se eles forem cobrados por aquilo ali. Espero que não tenha estragado o móvel do hotel, mas enfim. Ela inclusive fala que vai experimentar o troço, mas que não vai usar, tá? E aí, eu sei que nessa história toda, ela vai falar pra produção que ainda tá preocupada de não ter falado sobre o Rory, porque não quer começar, porque ela sente que tá começando a relação com uma mentira. E é isso. Deles é isso. Meu Deus. Vamos pra Niles e Matilda. Tem mais alguém depois do Niles? Não, são os últimos já. Niles e Matilda. Niles comprou presente pra ela, e aí um dos amigos pergunta se ele comprou um anel, ele diz que não. E aí ele quer que ela entenda o que é viver com um autista e que quer a família lá presente, mas a família não apoia a relação deles. Ele vai inclusive chorar conversando com a produtora quando ela perguntou se ele fica chateado sem o apoio dos pais. Tem uma questão aqui, porque eu acho que parte da chateação dele é porque ele acha que os pais não apoiam ele por ele ser autista. Dos pais não confiarem nele para tomar a decisão pelo fato de ser... Mas não é isso, cara. Os pais não confiam nele porque ele tá dizendo que vai casar com uma garota lá de Gana. Que ele nunca tinha visto. Que ele nunca tinha visto. E assim, ele tem 37 anos, a Matilda tem 23 anos, são 14 anos de diferença nesse troço. A gente pode falar nada. Não, bom, mas a gente se conhecia. É verdade. Entendeu? É verdade. Eles não. É verdade. Então, assim, quando ele chega no aeroporto, ele diz que fica atordoado, porque é muita informação, muita gente, muito barulho. Vou te falar, ele tá conseguindo se desenvolver muito bem. Sim. Ele tá soltinho. E aí, o programa vai começar a acompanhar a Matilda mais de perto. Ela vai falar que acha a cidade dela muito chata, porque não tem balada, não tem restaurante, não tem nada. Mas que isso tá prestes a mudar porque ela vai para os Estados Unidos. Onde que ele mora, nos Estados Unidos? Ele mora... Não anotei. Eu sei que ela diz que vai casar com o namorado americano dela. E ela, inclusive, trabalha vendendo banana na... Não chega nem a ser uma feira, mas é como se fosse um centro, um polo comercial, assim, de ambulante. E aí, os irmãos dela vão estar conversando com ela lá e falar que se ele é autismo, ele deve ser deficiente. E aí um outro vai falar que é como se ele fosse um aleijado. Ela vai dar logo um fora no cara, vai falar que não é nada disso. E ela vai explicar que engana, as pessoas acham que quem tem autismo é amaldiçoado, né? E que a família dela já está preparando tudo do casamento, inclusive a lista de presentes. Ai, meu Deus. E aí eu vou concluir aqui para poder falar uma coisa, né? E que ela espera que a família dele participe por vídeo, porque é preciso que eles apresentem ele para eles poderem casar. Ah, meu Deus. Cara, eu não consegui sacar qual é a dela. Eu sei que, assim, existe uma questão. Ela quer muito sair de onde ela mora. Ela vê muito nele
Uma saída. uma saída da onde ela tá. Mas eu não consegui dizer ainda se é só isso e que não tenha sentimento por ele. Acho que ela gosta dele. Entendeu? Acho que ela gosta dele. Não acho que ela não gosta, não. Acho que ela gosta dele, sim. Porém, é muito complicado, né? Muitas camadas, gente. Muitas camadas. E aí nisso ela vai arrumar a mala pra passar uns dias com ele no hotel lá, com uma amiga, com a irmã, alguma coisa assim. E aí ela comenta que ele vai comentar com a produção, né, que apesar deles já terem transado, eles decidem que só vão transar depois do casamento. Coisa bonita. Né? Mas que ela não sabe se ela vai resistir porque ele é muito bonito. Aí o programa bota uma foto dele na hora que ela fala isso. Eu sei que... Eu acho que ele tem um sorriso bonito. Então tá bom. Quando ela fala dele, ela dá uns sorrisos. Existe uma chama dentro dessa mulher. Ela tá apaixonada. Existe uma chama. Não era chama de paixão que eu tava pensando, não. Mas enfim. Existe uma chama dentro dessa mulher. Eu sei que nessa história toda, o irmão dela resolveu ir junto, porque como o Niles é autista, ele quer saber se ele vai ser capaz de cuidar da irmã dele. Quando ele passa pelo desembarque, ela dá um grito e já sai correndo, eles já se abraçam, já se beijam. E ela, assim, ela é corpuda, ela tem peito, ela tem quadril. E aí, quando ela sai correndo, chama a atenção do aeroporto todo. E eles começam a se beijar. E aí eles vão num restaurante. E aí comeram um fufu. Só que fufu é uma comida que se come com as mãos. O autismo dele foi no talo. Mas ele se comportou muito bem, ele conseguiu vencer isso muito bem. E aí ele resolve vencer, ele vai falar pra produção, inclusive, que como a comida era gostosa, acabou ajudando ele a passar essa... Assim, ele tá enfrentando muitas barreiras íntimas Verdade. nessa viagem. Verdade. Assim, muitas dificuldades que um outro autista talvez não conseguisse. Não, nem precisa nem ser autista. Assim, outra pessoa. Um americano médio. A Vi não quis comer o frango com curry. Um americano Não médio. precisava nem comer com a mão. Exatamente. A outra comeu um pedacinho com nojinho lá. Ele bateu a mão no fufu. Comeu lesma, entendeu? Eu sei que ele se espanta muito no início, porque a... Qual é o nome dela, gente? A Matilda, ela mete mó mãozão na boca, e ele fica olhando assim, primeiro tentando entender. Eu esqueci de dizer que ela fica muito emocionada quando encontra ele, e ele fica com medo de que ela vai desmaiar no aeroporto, e aí quando eles vão dar depoimento pra produção, ela nem consegue falar direito de tão emocionada que ela tá, e aí ele fala pra não filmarem da cintura pra baixo, porque eles estão em público, enfim. E aí estão eles no restaurante, e ela fica olhando pra ele assim, tipo... Não merece, você é meu, né? Não merece, essa promessa não vai durar. Eu vou te devorar. E aí ele provou lesma, comeu a lesma lá que tava no fufu, ele gostou. E aí o cunhado vai conversar com ele e vai dizer que veio pra conhecer ele e pra saber que se ele quiser ser um bom marido, ele precisa se esforçar. Né? E aí vai dizer que a irmã tem um temperamento difícil. Aí ele, como assim? Aí ele fala, ela grita muito. Ela, eu me irrito fácil. Hein? E aí o irmão fala pra ele, não esconda nada dela. Mal sabe ele, né, que ele tá escondendo que não vai ter casamento. Mas ele vai olhar pro irmão e vai falar, acho que dou conta. E aí eu sei que eles vão pro hotel, o irmão fala pra ele que... pede pra ele prometer que não vai acontecer nada na noite. Que ele vai estar no quarto ao lado. E aí, o que eu posso dizer é que a promessa não foi cumprida. A Matilda não deixou. Não. Matilda sobe! Matilda sobe em cima dele. É cavalga o menino, praticamente. Não, calma aí também, Ana Cláudia. O quê? Peraí. Tá pronto pra uma cavalgada. Não, peraí, Ana Cláudia. Peraí, gente. Isso daqui não é um vídeo configurado para crianças no YouTube, mas é um vídeo para família tradicional brasileira também. Mas, gente... Ela sobe em cima do rapaz, mas o rapaz também, ela fala pra ele dormir e não esperar por ela. E ele fala, eu vou esperar, e fica olhando pra ela assim. Ela, mas não vai acontecer nada, ele, mas eu vou te esperar. Ela botou um troço em cima da cama, no meio deles assim, aí eles ficam abraçados, ela começa a fazer carinho nele, ela dá um beijo, aí ele vai dar um beijo nela.
Aí nisso ele já tá falando com a produção sobre gemidos, e aí volta pra eles, e eu sei que nessa que ele dá um beijo nela, aí ela sobe em cima dele. É isso aí, foi o que eu E falei. é isso. Foi o que eu disse. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixe de se inscrever clicando no sininho para receber notificações que toda semana tem pelo menos um vídeo novo nesse canal. Considere se tornar membro, porque tá saindo conteúdo exclusivo para membros. E quarta-feira ou quinta-feira vai ter live geralzona, então fique esperto aí. Se inscreve para você poder confirmar quando vai ter a live. Procura a gente nas redes sociais, todos dois faladores. E também, além de curtir, pense em clicar aí no hypar o vídeo. Que aí, como a gente falou no meio do vídeo, ajuda a gente bastante. Valeu e até a próxima.